E aí, pessoal do YouTube, tudo bom? Depois de muito tempo aí sem gravar nada e sem fazer nenhum vídeo, eu resolvi fazer mais uma aula. É, eu estava um tanto atarefado com faculdade e tudo mais, então agora resolvi voltar e fazer pelo menos mais um vídeo que talvez seja o mais importante desse começo de curso de História do Pensamento Econômico, que é a escola clássica e o pensamento de Davi Ricardo, que é talvez o maior economista clássico ali junto com o Adam Smith. Ok? Hoje vamos ter uma aulinha longa aí, muitos slides, espero que vocês me acompanhem aí, beleza? O nosso amiguinho aqui, o Davi Ricardo, ele nasceu em 18 de abril de 1772, na cidade de Londres. Aos 30 anos, ele já ficou milionário, operando na bolsa de valores. Foi muito influenciado pelas obras de Smith e incentivado a escrever por Stuart Mill, né? Que eles, na época, consideraram a economia política, né? A economia, no caso. E talvez a sua obra, que é considerada sua obra-prima, é o Princípios de Economia Política e Tributação, onde são tirados 90% de todas as suas teorias. Aqui uma foto, né, dele, muito sempre bonitão e tudo mais, e uma bela pintura, por sinal. E aqui a gente já vai ter o começo da teoria dele, né, que ele, na verdade, ele deu uma boa modernizada na teoria do valor do trabalho, do Adam Smith, né. Ele, a ideia dele era tentar modernizar. é, ele tentou adaptar. Ele leu muito, ele leu Adam Smith, foi incentivado pelo Stuart Mill, eles tinham muitas discussões. E daí ele queria explicar as causas da inflação na Inglaterra, porque houve um súbito aumento de preço nessa época. E vocês logo vão entender o porquê dele tentar explicar o aumento do preço na Inglaterra. Aqui, como comentei aqui, trazia novas adaptações ao trabalho valor, adaptações do teoria do valor do trabalho do Smith. E, e ele já trouxe uma definição um pouco mais acentuada da questão da utilidade e do valor. Que para Ricardo, possuindo utilidade, as mercadorias derivam seu valor de troca de duas fontes: da sua escassez e pela quantidade de trabalho necessário para obtê-las. Aqui ele já vem para o lado um pouco da escassez. A escassez seria ouro, diamante, até mesmo pinturas raras, elas valeriam muito porque pouca gente, né, seriam poucos gênios que pintariam esse tipo de obra. E claro, aí já adaptando a ideia do Adam Smith, da quantidade. Lá a teoria original dele era a quantidade de horas para produzir uma mercadoria. Aqui é a quantidade de trabalho que ele vai poder medir aqui um pouco mais para frente, não com exatidão, mas mas daí logo ele vai ser desenvolvido a teoria em cima do custo de produção, que a gente já vai chegar nessa parte. Então, aqui continuando a teoria do valor do trabalho, para ele o valor vinha do custo do trabalho empregado na mercadoria. Isso é muito importante, porque daí toda a escola clássica aí baseada na ideia das ideias do custo de produção, que vai determinar o preço, né, e como ele vai ser vendido mais tarde. Ricardo dividiu o trabalho em duas partes, né? O imediato, a ação humana direta para produzir algo, né? Quantas pessoas necessárias para fazer uma cadeira e quanto tempo elas gastaram para fazer aquilo. E o mediato, aí ele já incorpora a questão das máquinas, que seriam muito importantes aí na formação do preço e da mercadoria e do custo de produção. Se vocês decorarem esse esqueminha aqui que está aqui na quarta linha, que é a mercadoria, de onde vem o valor dela seria vindo dos custos de produção, que daí viria do trabalho humano. O trabalho humano se resume aos custos de produção, de onde vem o valor que vai terminar no resultado final da mercadoria. E ele também ressalta o uso de máquinas na produção, melhorando a produtividade e o tempo da produção em si. Que ele sempre trabalha muito com essa questão da redução do custo para aumentar o lucro. A gente vai entender por quê. Vamos avançar aqui mais uns slides. Aqui ele tem a ideia da questão do capital circulante e do capital fixo. O fixo seria o retorno do capital mais lento, demora mais para produzir os produtos. O circulante é o retorno do capital mais rápido e mais rápida produção. Ricardo demonstra que as mercadorias que têm mais capital circulante em seu valor são mais sensíveis à variação no aumento de salários. Já a mercadoria que tem menos capital circulante e mais fixo tem o seu valor mais estável. O aumento de salários mexe mais nos preços com capital circulante. Que, como ele falou, o circulante seria bens de produção em massa, né? Sapato, roupa, essas coisas assim, que
demandaria um trabalho rápido e seria vendido rápido e também logo teria um retorno rápido desse capital. O fixo seria a produção de máquinas, equipamentos, que geralmente são usados na produção. E geralmente são os grandes industriais que compravam e geralmente é para produzir bens circulantes, né? O capital circulante, né? Que no caso vai chegar lá, o cara compra uma máquina que seria um capital fixo, que ele vai demorar muito tempo até ter o retorno naquele investimento que ele fez para a fábrica dele. E geralmente ele tem esse retorno produzindo bens circulantes. O capital considerado para o Ricardo um capital circulante. Então, aqui chegando nesse slide, no longo prazo para ele, os preços tendem sempre ao preço natural. A concorrência perfeita, no curto prazo, oscilam entre a oferta e a procura. Assim, os investimentos vão para onde der mais lucro, mas devido à concorrência, tende a voltar ao preço natural. Isso é uma parte importante. Para ele, o mercado se ajusta, né? Concorrência perfeita. No curto prazo, pode ter oscilação entre oferta e procura. Pode ser tanto de trabalho, pode ser tanto de novos mercados, na questão do mercado, né? Quando você abre uma empresa nova, se aquela empresa der lucro, outros concorrentes entrarão no seu mercado. Assim, você que tinha uma margem de lucro grande vai entrar para uma margem de lucro normal, considerada normal pelo preço de mercado no longo prazo. E para ele, assim, vai haver livre circulação, né? Tanto de trabalho, as pessoas vão trocar de trabalho o quanto elas quiserem no curto prazo para onde pagar mais, mas todos os setores vão tender a seus preços naturais, a taxa natural de lucro e o salário de subsistência. Aqui a relação entre lucro e salário. Essa é uma parte tanto para hoje seria um tanto polêmica, não para a época. Por quê? A questão da inflação. Para ele, qualquer aumento de preço em geral, que geralmente são os preços de produtos de subsistência, no caso, eles elevariam os salários dos trabalhadores. Mas isso vai diminuir o lucro, porque por Ricardo, de onde vem o investimento dos empresários que faz a economia girar? Vem do lucro. Então, qualquer coisa que corroa o lucro, no longo prazo, iria corroer o investimento deles na indústria e no capital produtivo. Então, para ele trabalhar uma mercadoria, tem preço natural e preço de mercado. Aqui eu já estou vendo que está cheio de erro de ortografia, depois peço desculpas aí, mas daí o preço natural é o salário de subsistência, que ele deveria variar do custo de vida, porque com certeza o cara não vai trabalhar para uma fábrica que não dá para o cara nem comprar pão, né, no fim do mês, no fim da semana. Então, com certeza, os trabalhadores vão tender a ir a lugares onde os salários são maiores ou pelo menos cubram, né? Ele comprar pão, comprar roupa, botina, comprar o pão com batata na época, para ir trabalhar no outro dia. No longo prazo, os preços dos alimentos aumentam, aumentando o custo de vida. Lei de ferro dos salários. Isso aqui é outro tema importante do Ricardo sobre a questão do longo prazo da inflação. Por isso que eu falei, lá no início, ele queria combater a inflação para evitar que a lei de ferro de salários aumentasse o preço do custo de vida e diminuísse os lucros onde viria o investimento. E aqui, mais uma vez, o mercado tentando se ajustar, né? Preços e salários tendo um equilíbrio de mercado e salários e lucros vão variar no curto prazo dependendo do mercado. Aqui a gente talvez tenha a principal teoria do Davi Ricardo, que seria a teoria da renda da terra ou dos rendimentos decrescentes. Ela deu origem a esta função de produção, né? Vocês aí que estão começando a fazer o curso de economia, se vocês não conhecem essa função, logo vão conhecer e vão cansar de vê-la aí. Que é a questão, né, de você aumentar só um insumo logo e não aumentar os demais, o lucro, a produção vão tentar ser decrescentes, elas vão crescer a ritmos marginais menores, tendendo a zero. Nunca vai chegar a zero, mas vai tender a zero no longo prazo ali, caso não seja aumentado mais o insumo, no caso. Mas da onde que surgiu originalmente uma ideia um pouco mais rudimentar da questão da função de produção? Veio da teoria da renda da terra ou dos rendimentos decrescentes. Ele queria falar nessa teoria a questão da importação de trigo na Inglaterra, que foi proibido porque a maior parte do parlamento era formado por latifundiários, e logo, para tentar segurar o preço do trigo, eles fizeram um lobby no Congresso, né, no caso da Câmara dos Lords na Inglaterra, e logo lá
proibir a importação para melhorar o preço. Ele criou essa teoria para tentar provar o quanto essa questão da proibição de importação seria ruim para a Inglaterra e quanto estagnaria a produção inglesa, a economia no geral da Inglaterra. E ele tem uma longa explanação sobre isso e tudo mais. Basicamente, ele divide a Inglaterra em latifundiários, capitalistas, agricultores, seriam agricultores industriais, mas aqui a gente está tratando de agricultores, mas leis também industriais. E os operários, que pode ser tanto quem vai trabalhar também junto com os agricultores ou os industriais, e vai comprar produtos, que são o pessoal em geral. E agora a explicação da teoria do rendimento decrescente seria da questão do aumento marginal. Vocês que também, eu suponho que você já deve estar estudando alguma coisa a questão a isso, que a gente estuda muito a questão do aumento marginal. O Ricardo, ele tratou muito na questão do aumento marginal na produção e a questão de quanto era vendido o preço no final. Talvez faça mais sentido depois que eu explicar. Os latifundiários teriam lucro maiores ao alugarem suas terras mais férteis aos agricultores. Aqui a gente vê o seguinte, da onde que vem a renda? A renda da terra vai para onde? É os agricultores que vão pagar para os latifundiários para explorarem a terra deles. Beleza. À medida que as terras para plantio vão acabando, o custo de produção na terra ruim aumenta, assim aumentando o preço do pão na Inglaterra. Basicamente a ideia é, a Inglaterra é um espaço limitado. Existem tanto a quantidade de terras férteis. À medida que o pessoal vai explorando as terras férteis, eles vão querendo explorar outras e outras e outras. E logo você vai ter que usar mais capital, mais mão de obra nessas terras ruins. Porque como você não tem como importar trigo, as pessoas vão ter que produzir na própria Inglaterra. Sendo assim, essa questão da produção de trigo, o custo de produção vai aumentando. E assim também o custo para você explorar terras mais férteis também vai aumentando. Só que é o seguinte, a questão da renda da terra o custo de produção do trigo vai aumentando, certo? O pessoal que produziu na terra fértil teve um custo de produção muito menor do que aquele que produziu na terra que já está na areia, na terra ruim. Mas quem produziu na terra boa vai vender ao preço da terra ruim, porque é mais caro, logo ele vai ter mais lucro. Assim, os capitalistas, os agricultores aqui no caso, eles estão passando maior renda para os latifundiários e produzindo um produto pior e mais caro. Por quê? O trigo é usado para produzir o quê? Pão. O pão era o principal alimento do trabalhador inglês e de todos nós até hoje. Se você tem um trigo mais caro, você vai ter que aumentar o salário de subsistência do trabalhador para que ele possa comprar mais pão. Então, automaticamente, você vai aumentar os salários, diminuir os investimentos, porque o investimento para o Ricardo vem do lucro, e assim geraria estagnação completa na Inglaterra. Essa é a ideia. Ou seja, cada acréscimo marginal, o cara lá produziu 100 toneladas, no outro ele produziu 110, daí ele vai produzindo 115, ele vai produzir 116, 117. O aumento marginal vai diminuindo, mas o preço que ele vai vender é maior por causa do custo maior. Entenderam? Ficou, acho que mais simples assim. Então, segundo Ricardo, a razão pelo qual o aumento do valor comparativo dos produtos agrícolas é o emprego de mais trabalho para produzir a última porção obtida, e não o pagamento de renda ao proprietário da terra. Ou seja, basicamente a ideia aqui é o custo de produção, novamente, não necessariamente o pagamento da renda. Mas era ruim, de qualquer forma, que o sistema rodasse desse jeito. O Ricardo não contava com o aumento na tecnologia da produção, que aumentaria a produtividade de trigo. Depois, acho que uns 20 anos ou 30 anos depois, a lei foi revogada e acabou não dando em nada, assim, a economia da Inglaterra continuou crescendo. Mas ele provou ali, porque para ele tentar provar mais ou menos a ideia dele do teoria das vantagens comparativas, que a gente já vai chegar nessa parte. Que como ele era um defensor do livre comércio. Ricardo dizia que você tinha que se especializar naquilo que você faz de melhor. Seria bom para os países importadores, pois haveria produtos do mundo inteiro a dispor a preços baixos. Com preços baixos, os salários se manteriam baixos, aumentando os lucros, que para Ricardo é de onde vinha investimento. A ideia é essa, baixar o preço dos produtos na Inglaterra,
Assim, o operário inglês ia comprar mais com menos dinheiro, então ele receberia automaticamente menos e aumentaria o lucro e viria investimento e faria a economia rodar. Toda a teoria do Ricardo é baseada em baixar custo, baixar salário para que o lucro fosse mantido para gerar investimento na economia e ela não estagnar. Aqui é a famosa, acho que essa que tem no livro dele, do vinho e tecido na Inglaterra e Portugal. Que é o seguinte, se você for observar aqui, o custo de produção em Portugal, tanto do vinho e do tecido, ele é mais barato do que na Inglaterra. Mas Portugal é bem melhor em produzir vinho, né? E a Inglaterra poderia produzir só tecido, porque assim, senão a questão da troca, ó. Em Portugal, uma unidade de vinho poderia ser trocada por 0,89 de tecido. Na Inglaterra, uma unidade de vinho poderia ser trocada por 1,2 unidade de tecido. Então, para os dois se satisfazerem, Portugal só produz vinho, larga a mão de produzir tecido, bota todo mundo a produzir vinho, e a Inglaterra larga a mão de produzir vinho e produz só tecido, que é onde os dois têm a melhor eficiência relativa na produção. Não é difícil de entender, daí você só divide o preço de um pelo a proporção de troca de um com o outro e você vai encontrar a relação ali, qual que é menor, qual que é maior. Não é difícil, né? Porque vocês vão ver qualquer coisa, vocês pausam o vídeo e dêem uma olhada ali. O crescimento econômico. Mais um errão bonito aqui de ortografia, no investimento, desculpa, mais uma vez. Mas como eu já estou repetindo zilhões de vezes, a economia depende do investimento e esse investimento vem dos lucros. Salários devem ser mantidos a nível de subsistência, que na época você só precisava manter teus filhos, comprar pão, botina, roupa, fechou. Você não tem mais direito entre aspas, né? Não tem condição de ter maior ampla gama de consumo, né? E para você manter o lucro e tudo mais. E no longo prazo chegaríamos no estado estacionário se o salário subisse constantemente devido à deterioração dos lucros. Mais um erro de ortografia. Ou seja, como ele falou, se você vai subindo o salário, corrói o lucro, não tem investimento, a economia entra num estado estacionário. E ficará triste a vida desta economia projetada por Ricardo. Depois desse vídeo bem longo, vou fazer a conclusão aqui, que o Ricardo é, se não o mais importante, ou um dos mais importantes economistas clássicos. E tudo isso que eu falei aqui é um resumão geral aí, tem um outro detalhe que eu não pus aí, mas para quem for fazer a graduação e tentar terminar uma prova aí de HPE, com certeza vai ficar muito mais fácil depois de toda essa explicação que eu fiz. O Ricardo tem no final um capítulo, um adendo que foi colocado no Teoria de Economia Política e Tributação, que foi feito, essa Teoria de Economia Política e Tributação, foi usado um adendo na questão da teoria da firma, que vai ser usada pelo Karl Marx no futuro para tentar criar o livro O Capital, ou o capítulo de O Capital. Então é uma curiosidade interessante aí, e vai ser... eu não vou tratar do Karl Marx nesse curso da HPE, por causa que ele é tratado em economia política, com muito mais detalhes, mais ênfase, então eu vou pular o Karl Marx, tá? Quando chegar a hora lá. Mas, e talvez se a gente conseguir uma boa quantidade de likes e tudo mais, visualizações, a gente talvez até consiga fazer um curso de economia política, métodos quantitativos, tal. Seria bom, mas a questão do meu tempo anda difícil. Espero que vocês tenham gostado, dê um like e tudo mais. Compartilhe o vídeo, isso. E bons estudos para vocês aí, galera.